semelhante a nós. O Espírito Santo está aqui mostrando para você que o que aconteceu na vida de Elias pode acontecer na sua também. Deus está encorajando você, dizendo o seguinte: olha, o que aconteceu lá atrás pode acontecer na sua vida novamente, porque todo mundo é igual. Então Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu dá chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então não pense que Elias era alguém extraordinário, ele era um homem comum, igual eu e você. Mas a Bíblia diz que ele orou, e a terra ficou 3 anos e meio sem chuva. Você acha que essa oração é poderosa? Eu acho que é. Orar para não chover? Agora vamos pensar o seguinte: se eu chamo você e convoco a igreja e falo, irmãos, nós vamos orar para não chover, como é que você acha que tem que ser essa oração? Honestamente. Sim, muita fé. Mas como é que nós vamos orar? Nós vamos fazer um dia de oração, uma semana de oração, nós vamos convocar todos os pastores da cidade, vamos chamar o pastor Luiz, os profetas, tudo conhecido, vamos fazer aqui, vamos cantar primeiro para a coisa, pegar fogo, e depois vamos falar umas coisas, vamos repetir uns versículos, porque a gente sempre pensa que a oração forte tem todos esses elementos. Então, é um incentivo para nós, quando Tiago diz, Elias é semelhante a nós. Ele orou e uma coisa poderosa vai acontecer. Aconteceu. Na sua vida vai acontecer também. Porque se Deus abençoou Elias e respondeu a oração de Elias, vai responder a sua também. Fala aí para o seu vizinho, você tem uma oração forte. Então Elias, mesmo sendo talvez o principal profeta do Velho Testamento, porque quando a gente fala da lei, nós temos um representante que é Moisés, mas quando fala de profetas, é Elias, é o maior. Mesmo Elias sendo um dos principais profetas, a Bíblia mostra claramente que ele tinha uma tendência a ficar desanimado. Você já ficou desanimado alguma vez? Elias ficou desanimado depois que orou lá no Monte Carmelo, vou falar um pouco mais sobre isso. Ele era propenso ao desânimo. E a situação que ele estava realmente era desanimadora, porque ele foi levantado como um profeta para um povo que já esqueceu Deus, um povo que estava com o seu coração inclinado para Baal, não é? Então, esse era o contexto ali de Elias. A nação inteira estava se prostrando a Baal. E aí, ele foi levantado por Deus para mostrar para o povo quem era Deus. E você conhece o desafio que ele fez? Ele subiu no Monte Carmelo, tinha lá mais de 400 profetas de Baal, e ele disse, olha, vamos fazer um altar aqui, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Esse era Elias. E Tiago diz que ele é semelhante a você. Então, ele fez lá o altar, jogou água para ficar mais difícil na hora dele. Aliás, primeiro ele deixou os profetas de Baal orar. E aí os profetas de Baal começaram a orar, começaram a fazer um monte de liturgia, umas coisas esquisitas. E ele só sentado dizendo, olha, ora mais alto, que eu acho que Baal está dormindo. Esse era Elias. Aí na vez dele, ele jogou água em tudo e orou e o fogo desceu. Depois que o fogo desceu, o povo clamou, esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus que nós devemos servir. Aí acabou a confusão. As pessoas já sabiam agora quem era o Deus verdadeiro. E nesse momento, no dia seguinte, a esposa do rei Acabe, Jezabel, ficou sabendo da história. E ela era profetisa de Baal. Foi ela que levou essa carniça para lá, para o povo de Israel. E rei Acabe foi o rei mais ímpio que Israel teve. E aí quando ela soube disso, Jezabel, ela fez uma ameaça de morte para quem? Para Elias. Então Elias, o grande profeta, que fez descer fogo do céu,
ficou com medo de uma mulher. Hoje não é diferente, né? Mas tá bom. Só que era uma mulher ímpia. E aí ele ficou desanimado, queria tirar sua própria vida. Foi aquela bagunça toda. Mas, nesse dia que ele teve vitória ali, sobre os profetas de Baal, foi o dia que ele orou para a chuva voltar. Então, primeiro ele orou e disse para o rei Acabe: olha, não vai chover. Depois orou e a chuva veio novamente. E Tiago está dizendo que essa oração foi intensa, porque ele diz, volta lá em Tiago 5,17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito ao mesmo sentimento, e orou com instância. O que é instância? Intensidade. Elias orou com intensidade, ele fez uma oração forte, diga oração forte. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu por 3 anos e meio. E qual foi o segredo dessa oração forte? Você quer ouvir? Quantos querem ouvir? Então presta atenção. Hoje eu vou ser bem técnico aqui. Vamos fazer umas ligações. Eu gosto dos mistérios da Bíblia assim, né? Quando é só ler e falar, eu gosto também. Mas quando tem que... Vai vendo os detalhes. Aleluia. Tiago diz então que essa oração foi fervorosa. Mas quando a gente vai estudar a Bíblia, lá em 1 Reis, você não percebe isso. Por quê? Vamos ler lá 1 Reis 17:1. Então Tiago diz que Elias orou com intensidade e a chuva parou, 3 anos e meio. Mas lá em 1 Reis, olha lá a oração que Elias fez. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ao rei: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Essa foi a oração de Elias. Tiago diz que ele orou com intensidade, mas aqui a gente só vê que ele fez uma declaração. Ele só liberou uma palavra. E Deus considerou isso uma oração. Uma oração forte. Uma oração com intensidade. E é isso que eu quero mostrar para você nessa manhã. Então, como é que foi essa oração? Ele simplesmente falou. Não é essa oração poderosa, essa oração forte, não foi aos moldes do que nós consideramos forte, do que nós consideramos intenso. Foi simplesmente uma declaração, mas Deus considerou essa declaração como uma simples oração. Por isso, quando a gente fala, há muito poder liberado. Quando a gente fala, obviamente é uma falácia com fé, são palavras de fé. Mas quando você determina, declara, fala, concorda com o Senhor, ainda que não seja aquele molde de ir para o quarto, fechar a porta, ficar de joelhos ali na cama e orar e cantar, e tudo isso tem valor, obviamente, mas só dele fazer uma declaração, coisas poderosas aconteceram. Coisas poderosas aconteceram. E aí depois, Tiago diz que ele orou novamente, para que a chuva voltasse, e a chuva voltou. Mas a segunda oração, está escrito aqui como é que foi. A segunda oração. Capítulo 18, verso 41, de 1 Reis. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Irmãos, estava numa seca miserável. Mas o profeta falou: olha, eu já ouço ruído. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e orou. Então, a Bíblia está falando de 2 orações. Tiago está confirmando isso. Elias orou uma vez, a chuva parou. Orou de novo, a chuva voltou. A primeira oração de Elias descreve a Bíblia que foi uma declaração. Mas a segunda oração foi diferente.
Como é que foi a segunda oração? Deixa eu chamar um jovem aqui, me ajuda aqui. Não, vem vocês dois aqui. Chamei vocês porque eu não consigo fazer. Vocês vão ver. Primeiro, os dois são Elias, né? Primeiro, deixa eu ver quem é mais flexível aí. Então, primeiro Elias orou. Como é que Elias orou? Ele chegou no rei e fez uma declaração. Então, eu sou o rei, ele chegou em mim e fez uma declaração. Faz aí uma declaração, com firmeza, com fé. Fala assim, não vai chover nos próximos 3 anos. Não vai chover nos próximos 3 anos. Segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. Essa foi a oração, a primeira. A segunda oração que ele fez para a chuva voltar, a Bíblia diz que ele se prostrou em terra e colocou a cabeça entre os joelhos. Desse jeito. A cabeça no meio do joelho. Lá no meio do joelho. É quase impossível. Só aí a gente vê que Elias era magro, né? Ele não tinha barriga, ele não é da nossa turma. Aí, hoje, honestamente, eu pergunto para você, se você vê alguém orar assim, falando umas palavrinhas bonitas, e o outro gemendo, porque Elias fez isso 7 vezes. Ele orou uma vez, chamou o discípulo dele, falou, vai lá ver se tem nuvem. Não tem. Prostrou de novo, orou de novo, chamou o discípulo, vai lá ver se tem nuvem. Não tem. Fez isso 6 vezes. Na 6ª vez, o discípulo voltou e falou, eu vejo na 7ª, aliás, eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Aí ele parou de orar. Honestamente, qual oração você consideraria mais forte? O irmão aqui que só falou umas palavras, ou na hora que ele pôs a cara e chorou e falou e mandou o discípulo e voltou e conclamou a igreja e fez um jejum e não sei o quê. Qual oração você acha mais forte? A gente pensa que é essa. Mas Tiago só fala que a oração foi intensa nessa. Quer ver? Vamos ler o texto de novo? Tiago, põe lá Tiago 5:17. Elias, um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. Agora ele já não diz que foi com intensidade. Ele diz orou de novo. Depois de 3 anos. Dessa maneira. E a chuva veio. É interessante que Deus considerou mais forte a primeira. E o Espírito Santo, na hora de inspirar Tiago para escrever, ele deu ênfase na primeira oração. Agora, o que ela tem de diferente que a outra talvez não tenha? É isso que nós precisamos entender hoje. Porque eu já vi muita gente orar desse jeito e não acontecer nada. E eu já vi irmãos levantarem e dizer, esse é o ano da bênção, e a bênção vem sobre ele. O que está por trás aí? Diga fé. Essa oração tem fé também, não estou desmerecendo isso. Não estou dizendo que você não deva orar assim mais. Eu estou dizendo que uma oração poderosa é aquela que tem fé. O elemento principal é fé. Porque quando você considera só esse tipo de oração, o dia que você não fizer uma oração assim, você não vai crer na bênção. Imagina que você está lá no seu trabalho e você quer orar naquele momento. Como é que você faz? Ora assim mesmo. Ora declarando. Não dá para fazer isso. Não dá para chamar os irmãos, né? Eu gosto disso. Faz uma roda, põe o irmão no meio, todo mundo põe a mão na cabeça dele, derruba ele. Na força ou no poder, tanto faz. E a coisa... E fica lá no chão. Eu gosto disso. Mas e quando você não puder fazer? Aí Deus não vai ouvir? Então o elemento é fé. Obrigado, irmãos. Fala aí para o seu vizinho. O elemento da oração poderosa é a fé. A fé.
Então, essa oração intensa é uma declaração de fé. Uma declaração de palavra de fé, uma oração simples, mas é profunda, é cheio de realidades. Ontem a gente fez reunião com os pastores aqui da Vinha Centro e no momento ali da oração, a gente orando, declarando e profetizando uns aos outros, e teve um momento que um pastor falou para o outro uma palavra. Eu senti tanto poder naquela palavra. E foi uma palavra. A gente tinha orado já, mas ele falou uma palavra. Então, isso pode acontecer com você muitas vezes. Não diminua essas orações simples, porque o que importa é a fé que está ali por trás. Amém. Obrigado por esse amém. Então, a fé, ela não pode estar no sentimento envolvido da oração. Não pode ser. Porque no dia que não tiver o sentimento, você não crê. A oração poderosa não é aquela que você arrepia, não. A oração poderosa é que tem fé. Então ela não pode estar no sentimento, ela tem que estar na palavra da verdade, tem que estar no que diz, no que fala, se confirma, se é a palavra de Deus. Então por isso muitos deixam de orar, porque não sentem de orar. Já viu isso? Não sinto de orar agora. Mas não é questão de sentimento. É uma questão de estar em concordância com a palavra de Deus. Alguém nessa terra precisa dizer: o Senhor abençoa, o Senhor diz, o Senhor te guarda. Nós precisamos liberar essa palavra, e nós fazemos isso através da oração. Às vezes você não sabe fazer aquelas orações compridas, com palavras assim bonitas, encaixando um versículo, depois o outro, depois fazendo uma conclusão, e acha que por não conseguir isso, a sua oração é ineficiente, mas não é. Uma declaração simples, como foi de Elias. Elias só falou: olha, a partir de agora não vai chover segundo a minha palavra. Ele não orou a Deus, ele declarou. Há um poder nisso. Há um poder nisso, e hoje nós vamos orar e você vai declarar também sobre isso. Aleluia. Então, essa declaração de fé é uma oração intensa. Diga: declaração de fé é oração intensa. Quando você ora no desespero, no choro, gritando: Deus, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode estar fazendo uma oração sem fé nenhuma. Você já viu quando alguém vai orar por outro? Fala: Deus, ouve aqui o seu servo. Mas Deus está ouvindo. Além de ouvir, Deus mora ali dentro. Deus sabe o que Ele pensa. Mas a gente quer fazer uma oração rebuscada. A gente quer fazer uma oração, cheia de enfeites. Ó, querido Pai, salve, salve na Tua glória. Entro aqui em Tua presença. Ué, mas você estava onde? Entramos na Tua presença. Eu fico pensando: onde é que o irmão estava? Porque eu estou na presença. A presença está aqui em mim. Deus, eu oro aqui pelo seu... Ele precisa do Senhor. Porque às vezes a oração é para tentar convencer a Deus de abençoar a pessoa. Já viu isso? Já viu a oração que é tão insistente que quer mostrar para Deus que a pessoa precisa da oração? Mas eu quero te ajudar a encurtar o seu tempo e fazer uma oração poderosa. Deus sabe das suas aflições. E a grande questão é que Ele te ama, Ele quer te abençoar. Você não precisa provar para Deus que você precisa da bênção. Você não precisa tentar comprar a bênção, porque você é pobre demais para comprar e Deus é rico demais para vender. Ele só pode te dar e você só pode receber. Então ora pedindo, dizendo: Deus, eu quero ser abençoado. Deus, eu quero receber isso. O Senhor já proclamou, o Senhor já me deu. Aquilo que Ele já te deu, você diz: eu recebo em nome de Jesus. Essa é a minha realidade, essa é a bênção, minha casa já é abençoada e tudo. Porque se você perder tempo orando, tentando convencer Deus, Deus vai ficar parado, porque não pode fazer nada. Porque não há fé nessas orações.
há só uma tentativa. Ou seja, vamos tentar. Se der, Deus. Se não der, também a gente ora de novo depois. Você sabe, isso está em nós. Falo nós porque eu já orei sim também. Orando só porque é crente. Mas não tem a fé por trás. A oração poderosa é aquela que você diz, eu creio, porque está escrita, assim será. Proclamações simples de fé vão mover muito a sua vida. Então, certa vez os discípulos, coloca lá Lucas 17, os discípulos oraram, pediram para Jesus, olha lá, então disseram os apóstolos ao Senhor. Irmãos, olha os detalhes da coisa. Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que os homens que seguiam Jesus eram tratados sempre por discípulos. Hoje eu tive a curiosidade de contar mais de 240 versículos nos 4 evangelhos que tratam aqueles homens como os discípulos. Então os discípulos chegaram e falaram, os discípulos fizeram isso, os discípulos estavam com Jesus. Mas pouquíssimos versículos falam dessa maneira, os apóstolos. Por quê? Porque eles não eram apóstolos ainda, se tornaram apóstolos depois. Mas por que o Espírito Santo está dando essa honra antecipada para eles? Porque eles estavam desejando fé. Quem deseja fé, o Senhor dá uma bênção maior. Porque você sabe, tem gente que não faz questão da sua fé aumentar. Passa ano após ano, a fé dele é a mesma coisa. Não conquista nada, não muda nada, não transforma nada, os ciclos são iguais, 40 anos rodando no deserto. Mas Deus valoriza quando você diz, Senhor, aumenta a minha fé. Porque foi isso que os discípulos fizeram, olha lá. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Qual foi a resposta de Jesus? Olha lá. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Esse versículo tem tanta coisa, a gente pode falar aqui uma semana sobre ele. Mas olhe para os detalhes. Jesus está dizendo para eles, você quer aumentar a sua fé? Então usa a que você tem. Ah, mas eu tenho pouca fé. Pois é, então usa essa pouca fé. Ah, mas eu converti agora, eu só creio numa área. Então usa ela. Pega a fé que você tem e faça simples orações, declarando. Quantos aqui querem aumentar a sua fé? Mas Deus não vai te dar uma fé nova, Ele vai usar a que está aí. Ah, pastor, mas é tão pouquinho. Pois é, Jesus falou que uma fé pouquinha, você manda uma árvore sair de um lugar e ir para o mar. Eu fico só imaginando, né? Aí um dia você acorda, esse coqueiro está me atrapalhando, eu vou dar um jeito, vai para lá, ele vai. Agora sim. Isso, é óbvio que o Senhor aqui está exagerando um pouco para a gente aprender. É óbvio que a intenção dele não é que você saia destruindo a natureza. Mas ele está dizendo, se você tiver pouca fé, usa essa fé e ela vai aumentar. Esse é o princípio. Agora, como é que Jesus falou para eles fazerem com o problema? Jesus está dizendo aqui, é para você imaginar a cena. Imagina que tem uma árvore ou tem um monte na sua frente. Monte na Bíblia, né, em outros evangelhos falam monte, significa e aponta para problemas, para coisas que formam uma barreira. Então tem um problema na minha vida. Deus, me dá fé para eu resolver esse problema. Quem já orou assim? Senhor, não consigo resolver esse negócio. Não consigo resolver o meu casamento, não consigo resolver a minha vida financeira, não consigo resolver aqui os meus relacionamentos familiares, minha própria casa, com pai e filho. Não consigo. Tem um monte na minha frente, tem uma árvore plantada na minha frente, não consigo enxergar além, não consigo avançar. E Jesus está dizendo, se você tiver um pouquinho de fé, você vai dizer, Jesus ensinou a orar para Deus retirar a árvore?
Foi isso que ele ensinou? Vamos ler de novo? Coloca lá. Observa os detalhes. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer à amoreira, à árvore, arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Jesus está te ensinando a pegar a sua fé e falar para o problema. Problema, você vai acabar hoje. Escassez vai acabar hoje. Mentira vai acabar hoje. Sentimento confuso, você vai embora da minha vida. Percebe como que aumenta a fé? Não é oração para Deus. É pegar o que Ele já te deu, que é a fé. Se você tem pouca fé, foi Deus que te deu, sim ou não? Ninguém tem fé se não receber do Senhor. É pegar o que Ele já te deu e colocar em prática. E falar como Elias. Elias não chegou e falou: Deus Todo-Poderoso, eis aqui o teu servo, estou aqui em nome do Senhor, lembra, foi o Senhor que me mandou, estou aqui para pedir para a chuva. Não, Elias só chegou e falou: não vai chover segundo a minha palavra. Então nós precisamos aprender essas orações assim. Tem um problema impedindo você, você vai olhar para o problema e vai dizer: arranca-te agora, vai para o mar, some da minha vida, segundo a minha fé. É o poder e a autoridade que Deus já te deu, está aí, está na sua boca, está no seu coração. Você precisa se posicionar nisso e aprender a dar comandos. Quando nós aprendemos a comandar, nós falamos ao problema. Você olha para a enfermidade aí na sua vida, você diz: enfermidade, você vai estancar agora. Você vai sair agora da minha vida. Tristeza, você vai sair agora da minha vida. Problema vai acabar hoje. E é assim que nós oramos. Essa é a oração forte. Mas às vezes não damos crédito a isso. Muitos poderiam ler aqui a oração de Elias e nem considerar a oração, mas Deus considerou. Deus considerou. Então, nós devemos aprender a comandar. Comanda sobre a doença, em nome de Jesus. Você sabe, no mundo natural isso não é possível. Mas Deus diz, por menor que seja a fé, comece a comandar. É como se Jesus está falando: basta ter fé. Tem fé? Então começa a comandar para as coisas acontecerem. Começa a declarar, usa a sua boca para declarar. Usa a sua boca para concordar com Deus. Deus já liberou uma bênção sobre a sua vida. Levanta e diz: eu sou abençoado. Só de você falar eu sou abençoado, você está comandando que coisas aconteçam. Isso é a tal da oração forte. Mas você sabe, o inimigo está aí para tentar roubar você. E o diabo pode colocar coisas na sua mente. Como você pode sentir esse desespero todo? Como é que você pode viver nesse problema e achar que pode fazer alguma coisa? Olhe para você. Elias também era um homem cheio de falhas. E o apóstolo Tiago faz questão de dizer: Elias, semelhante a nós, cheio de problema, cheio de crises internas, levantou e fez declarações e coisas poderosas aconteceram. Assim será também na sua vida. Não importa o que você está passando, não importa o seu tamanho, a sua condição atual, não importa isso. Importa é se você vai pegar a fé que Deus te deu e colocá-la na prática. E quanto mais você faz isso, mais ela aumenta. Esse foi o ensino de Jesus. Você quer aumentar a fé? Então usa o que você tem. O que você tem? Convicções. Então põe elas para fora. O que você tem? Fé que coisas vão acontecer. Então começa a proclamar que vai acontecer. E assim a nossa fé aumenta. Então Deus chama a oração de comando de uma oração intensa. Então nós precisamos disso. Você não deve comandar pessoas, ok? Você vai comandar problemas. Então, espírito maligno você comanda. Doença você comanda, você ordena. Você ordena o espírito de separação que está ali atazanando o seu casamento.
o espírito de suicídio que está sobre pessoas aí. E assim a sua oração vai ser poderosa. Agora, por que é poderosa? Volta lá, 1 Reis, do texto 17:1. Quando Elias faz a oração, que é uma declaração de fé, tem aqui um ingrediente muito importante. Olha o que a Bíblia diz. Então Elias disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha aí o detalhe. Elias não foi só alguém com palavras positivas, porque as declarações também não é só uma palavra positiva, também só não é uma repetição vã, ela tem que ter algo muito importante por trás também. Elias falou: segundo o Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele está dizendo: acabei de falar com Deus ali. Que naquela época ninguém via Deus. Acabei de vir com a reunião com o Senhor. Mas hoje, a nossa fé, ela deve ter Jesus por trás. Porque quando você declara algo, Elias diz segundo a palavra dele. Mas óbvio que ele está aqui em nome de Deus, não é? Mas quando nós declaramos algo, por que vai acontecer? Porque você tem a presença de Deus. Porque você é a habitação do Espírito Santo. Porque você é casa do Espírito Santo. Porque Deus está em você. O amor de Deus está em você, a bondade de Deus está em você. Então não adianta também dizer que tem fé e não confiar 100% no Senhor. Não é fé coisa nenhuma. Se alguém diz que tem fé, mas ele está confiando na sua própria força, também não, isso não é fé, isso é justiça própria. Isso é tentar convencer Deus. Então, nós temos que estar ciente da presença do Senhor. Por quê? Porque quando Deus está em você, as suas palavras com fé são ações que Ele mesmo faz. Então, você no Senhor expulsa um demônio. Mas como é que você expulsa o demônio? Você ora a Deus? Deus, vem aqui tirar esse demônio, por favor. Alguém faz isso? Não. Você usa a sua autoridade. Mas quem é que te deu autoridade? É Deus. Então, quando Deus te dá autoridade, coloca no seu coração, te dá fé, te dá convicções e você declara, você está autorizando Deus a agir. Então você fala Satanás ou demônio, sei lá que nome. Não é para você ficar dando nome a demônio também, porque a Bíblia não faz o nome dos demônios. Quando você expulsa o demônio, você deu o comando e Deus agiu a seu favor, confirmando a sua palavra. Quando você abençoa alguém, você abençoou, mas Deus está lá por trás liberando a bênção. Então, esse era a vida de Elias. Ele mesmo disse: eu estou na presença de Deus. Eu sou suprido por Deus. Eu estou em plena comunhão com Deus. Mas hoje nós temos mais do que Elias teve. Porque Elias não teve um Deus residente, nós temos. Então você precisa entender que Deus te dá ferramentas para você utilizar. Deus te deu autoridade, vai lá e comanda. Deus te deu fé, vai lá e decreta. Deus te deu unção e ousadia, vai lá e fala. Porque quando você abrir a boca e decretar, proclamar, coisas vão acontecer. Por quê? Porque Deus está por trás disso. Fala aí para o seu vizinho, Deus está por trás das suas palavras. É Ele que faz acontecer. Tiago 5,16, coloca lá, por favor. Tiago 5,16.
Olha lá, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A segunda frase do versículo diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica de quem? Do justo. Quem é o justo? Quem foi justificado. Quem foi justificado. Essa palavra eficácia, no original grego, ela é energeu, que depois deriva a palavra para o português energia. Energia. Então, quando você ora, sai energia. Encosta aí no seu vizinho, vê se ele dá choque. Obviamente, não é uma energia natural. Não é os elétrons que estão em movimento, nada disso. Essa energia aponta para quem? O Espírito Santo. Então, o texto está dizendo o seguinte: a sua oração tem muito poder porque libera energia. Por que libera energia? Porque você decretou, você proclamou, você afirmou e o Espírito Santo vai em seguida e faz a obra. Estão entendendo o poder de uma proclamação? Está entendendo a eficácia, né? A energia que vai liberar quando você simplesmente faz uma declaração de fé e diz: eu creio, assim será. Isso tem muito poder. Então, você sabe, Jesus curava as pessoas dessa maneira. Quando chegava um doente, Jesus não falava: Deus, vem aqui curar. Ele falava: você está curado. Às vezes ele nem usava a palavra. Ele diz: vai, sua fé te salvou. Vem uma mãe com a filha doente: pode ir, sua filha está curada. Sua filha está sã. Proclamações. E se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que fazer a mesma coisa. Você foi chamado para proclamar, você foi chamado para afirmar verdades. E isso é oração forte. Isso vai liberar muito poder. Nós acabamos de ler isso aqui. Então, não tenta convencer Deus nas suas orações. Não ore pedindo a atenção de Deus. Deus não é o seu problema, Ele está do seu lado. Deus não tem resistência contra você, Ele é por você. Aliás, Ele está dizendo: vai, ora, declara que eu vou agir. Fala que vai acontecer. Ora, determina no mundo espiritual. Se dois ligarem aqui na terra, vai ser ligado no céu. Então nós precisamos falar. Quando Moisés libertou o povo do Egito, Faraó não ficou contente e foi atrás deles. Ainda no caminho, Moisés para então de frente do Mar Vermelho. E aí ele ora a Deus. Ele ora a Deus. E Deus fala para ele: Moisés, por que você está clamando para mim? Diga ao povo que marche. E você pega o bordão e usa. O bordão para nós, eu não vou ter tempo de explicar isso, mas é Cristo, é a autoridade que Cristo te deu. Sabe quando você faz a oração em nome de Jesus? A oração em nome de Jesus não é para Deus, é para a circunstância. É como se você falasse: eu estou aqui em nome de Cristo, doença sai agora. Eu estou aqui em nome de Cristo, haja poder, haja restauração. Eu estou aqui em nome de Cristo, haja cura, haja libertação. Você não precisa pedir algo para Deus em nome de Jesus, porque Deus já te deu. Jesus, quando esteve aqui, era o mesmo posicionamento de Moisés. Ele não olhava para Deus para saber. Você sabe, imagina um policial, por exemplo. Aqui é comum você ver policiais na rua orientando o trânsito, quando tem uma obra, quando tem alguma coisa assim. Imagina que um policial chega num lugar onde o contexto está uma confusão generalizada. E carros parados, ninguém sabe onde fica. Quando o policial chega, o que ele faz? Ele vai ligar para o superior para falar: olha, está uma bagunça aqui, né? Você não sabe. Vou até mandar uma foto para você ver. Ele não faz isso. Por quê? Porque ele já foi treinado para solucionar o problema.
ele já tem um uniforme, ele já tem uma identificação, que quando ele chega lá, ele diz, eu vou colocar ordem nesse negócio aqui. Vem cá, você vai para lá, você vem para cá, esse aqui vai, e resolve a coisa. A mesma maneira, eu e você, nós temos autoridade, nós recebemos unção, nós recebemos poder. Então, quando você chega nas situações, você governa. Há orações que você vai entrar lá no seu quarto, vai fechar a porta, vai clamar pelo Senhor. Mas há outras que você vai vir como quem já tem, já recebeu, já está cheio. Você está num culto desse se enchendo. Quando você sair daqui, você vai no restaurante e começa a comer lá, vem alguém e você diz em nome de Jesus, essa dor vai embora. Em nome de Jesus você vai receber vida, porque você já está posicionado na autoridade que Ele já te deu. Não precisa pedir mais para Ele, agora é comandar o problema, agora é mandar o monte sair, é mandar a árvore sair, mandar a doença sair, mandar a confusão embora. Essa é a oração forte. Tem alguém pronto aí para fazer uma oração forte hoje? Então, eu estava lendo essa semana o livro de um pastor, e ele diz o seguinte, ele disse, isso despertou para tudo isso. Ele falou, as orações ditas com fé têm o mesmo poder das palavras de Jesus. E eu fiquei pensando, esses dias todos pensando nisso, e é verdade. Jesus falou que quem crê nele vai fazer obras que ele fez e ainda maiores. As palavras podem ser uma expressão pequena, carregadas de fé, é como se o próprio Cristo estivesse aqui falando. E alguma palavra que Jesus falou não aconteceu? Então essa é a fé que o Senhor quer te dar hoje. Todas as palavras que Deus colocou no seu coração, e você recebeu do Espírito, você vai falar e vai acontecer. Não há hipótese de não acontecer. Não importa se o problema está externo, você vai comandar, você vai proclamar, você vai estabelecer no mundo espiritual. É assim, por quê? Porque Deus está nisso, ponto final. É assim porque Deus me deu. Então a família vai converter, o casamento vai ter harmonia, o negócio vai prosperar. Por quê? Porque Deus falou, ponto final. Eu vou decretar, eu vou falar. Sabe, nessa manhã, meu encargo por você é isso, é para nós orarmos juntos. Você não pode diminuir essas expressões que vêm do seu coração mesmo. Vem do seu coração. Às vezes você está orando por alguém, você tem um impulso de falar uma coisa para ele, uma coisa pequena. E, irmão, se Deus fizer isso com você, fala, não interessa, é só uma frase. Não fica comparando com o outro. Porque vem o profeta e ele pinta um quadro, e ele mostra os detalhes. Eu não tenho isso, tá? Eu acho que eu não tenho unção de profeta, não. Mas, às vezes, Deus me fala coisas que eu falo para o irmão, Deus me falou isso, isso e isso. Se creu, vai acontecer. E nós então precisamos aprender isso, a comandar. Você comanda sobre os problemas, você comanda sobre os espíritos malignos, você comanda sobre as crises, sobre as confusões da mente, sobre as mentiras de Satanás. Tudo isso você foi chamado para reinar em vida. O que é reinar em vida? É estar por cima disso tudo, comandando. E às vezes faz tempo que você não faz isso. Você precisa comandar, você marido, você é o sacerdote da casa, você precisa comandar lá na sua casa. Às vezes o inimigo está aprontando muito lá e você está calado. Você não ora. Você tem que ter oração forte. Se tem um homem aí do seu lado, fala para ele, você tem que ter uma oração forte. Não vou nem falar isso para as mulheres, que a mulher já tem. Mulher tem mais fé que homem. Vamos orar então? Fica de pé aí no seu lugar.